Gostaria de falar hoje sobre três missões do Espírito Santo. A tríplice missão do Espírito Santo de Deus foi algo que eu tinha preparado uma mensagem a hora que antes de ir para o retiro. E quando eu cheguei em casa, eu comecei a ler, a meditar, o Espírito Santo me jogou no outro lado. E o Senhor trouxe algo muito forte para me falar sobre três missões do Espírito Santo, que está no livro de João, no capítulo 16, do versículo 7 até o versículo 15. Evangelho de João 16, do 7 ao 15. Abra teu coração. As crianças até 8 anos, eu creio, pode dirigir para o cultinho, vai ter uma aula muito específica para vocês ali. Os pais incentivem os seus filhos a participar do cultinho ali, é uma bênção, material muito gostoso que os irmãos estão preparando para ministrar para as crianças. A palavra do Senhor diz assim, João 16, 7: Todavia, digo-vos a verdade, convém-nos que eu vá, pois se eu não for, o ajudador não virá a vós, mas se eu for, vô-lo-ei enviarei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque eu vou para o meu Pai, e não me vereis mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Ainda tenho muito vos que vou dizer, mas vós não podeis suportar agora. Quando vier, porém, aquele, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá o que tiver ouvido, e vos anunciará coisas vindouras. Amém e amém. Pai, muito obrigado, Senhor, por esse texto tão especial da Tua Palavra, que nesse momento o Senhor tenha toda a liberdade de trazer luz ao nosso coração, ao nosso espírito, para que a Tua igreja avance, a Tua igreja cresça e Teu nome seja glorificado hoje e todo sempre, em nome de Jesus. Nós vemos aqui, eu gosto muito de falar sobre o Espírito Santo, porque eu entendo, é a pessoa mais importante que age hoje na terra, é o Espírito Santo de Deus. E todos nós temos essa graça de nos relacionar com o Espírito de Deus. E nós sabemos que o Espírito Santo, ele obedece a Jesus, e ele está aqui, no momento que eu e você aceitamos Jesus, ele habita dentro de nós. E nós precisamos entender o agir de Deus, a vontade de Deus, o querer de Deus, para que eu e você continuamos fazendo a obra a qual Deus designou, para mudar toda a situação do mundo, de uma cidade, de um povo, de uma cultura. Nós sabemos que só através do poder de Deus, e Deus opera através das nossas vidas. Então o Espírito Santo é aquele que toma o lugar de Jesus. Jesus é a cabeça, mas ele faz aquilo que Jesus manda. O Espírito Santo sempre ele vai glorificar o Pai e glorificar o Filho. Essas são duas coisas que desde o início da minha vida cristã, Deus falou muito no meu espírito, que o Espírito Santo, a função dele é agir nas nossas vidas. E ele tem essa missão de o nome do Senhor ser glorificado, através dos milagres, através das maravilhas, através da cura, através da libertação, através da salvação, através de tudo aquilo, das dádivas, das promessas que Deus, cada testemunho que nós ouvimos, você vivencia, o nome do Senhor está sendo glorificado. E por isso que o Espírito Santo tem que ter toda a liberdade para falar, porque ele tem coisas maiores ainda. Quanto mais íntimo de Deus você for, mais coisas ele vai ministrar, compartilhar no nosso coração, nas nossas vidas. Então nós somos o membro desse corpo coletivo de Cristo, ou seja, nós somos o corpo corporativo aqui nessa terra. Jesus é a cabeça, nós somos membro desse corpo, e o Espírito Santo atua através desses membros, que é eu e você. Nós somos.
Então nós temos a missão do Espírito Santo. Diz, quando ele vier convencer ao mundo do pecado, o Espírito Santo, ele usa a igreja para convencer o mundo do pecado. E a igreja, ela precisa cooperar com a pessoa do Espírito Santo. Então, é interessante que Jesus fala do pecado, no singular, não no plural. Por quê? Porque Deus tomou todos os nossos pecados e colocou dentro de Jesus. Muitas vezes nós queremos dar nomes aos pecados, porque Deus, ele não tem problema nenhum com o pecado. Esse é um caso para Deus que já foi definido. Jesus veio, morreu, tomou sobre ele todos os nossos pecados, todas as nossas maldições, todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades, todas as nossas iniquidades. Ele tomou sobre si, levou. Então Deus não tem problema com o pecado. Muitas vezes nós queremos levar uma palavra, e muitas vezes nós crescemos dentro da igreja com mensagem pesada, colocando que nós somos o povo, somos pecador, que nós precisamos da misericórdia, que nós somos falhos, que nós somos isso, somos aquilo, tal. Nós aprendemos, e muitas vezes você sai do culto com aquele peso no seu coração, e procura viver uma vida de um pseudo de santidade, e aquilo traz um fardo, e Deus não quer que nós vivamos esse fardo. Deus quer que nós sejamos leves, porque Jesus já levou o nosso pecado. Muitas vezes nós tentamos convencer os pecadores, falando muitas vezes dos ídolos, do alcoolismo, da impureza, de isso, aquilo, qualificando muitas coisas, para que as pessoas deixem. Não, o que as pessoas precisam é de Jesus. De você falar para ela, olhar no olho dela e dizer: Jesus te ama, Ele entregou a sua vida por você, para que você seja uma nova criatura. É isso que o mundo está precisando de Jesus. Eu lembro que eu estava orando visitei um empresário, um homem que veio aqui. Ele falou: pastor, eu não sou digno de frequentar nenhuma igreja. Eu falei: por quê? Porque as coisas que eu mexo, as pessoas me acusam, as pessoas me perseguem, as pessoas me taxam disso, aquilo. Ele falou: quem falou isso? Eu digo: Jesus ama você. E quando eu falei Jesus te ama, ele caiu em pranto. E a esposa dele olhou, parecia um homem tão durão, um homem tão sério, mas ele caiu em pranto, porque eu falei, eu não acusei nada daquela prática que ele vive. Eu falei assim: Jesus ama, e ele veio por causa de você. Então a missão do Espírito Santo é convencer o mundo do pecado. E como que o Espírito Santo trabalha? Através das nossas vidas. Então, primeiramente, a pessoa precisa crer em Jesus. Muitas vezes o evangelho que nós falamos é o evangelho dos pecados. Nós temos que convencer o mundo do pecado por não crer em Jesus. Muitas vezes o irmão tem dificuldade em saber qual é o pecado contra o Espírito Santo. Esse pecado, se eu cometer esse pecado, nunca mais vou ter salvação. Você sabe dizer o que passa na tua mente? O que é o pecado contra o Espírito Santo? O pecado contra o Espírito Santo não é o adultério, não é você matar uma pessoa, não é você julgar uma pessoa, isso não. O pecado contra o Espírito Santo é de você não aceitar Jesus como Salvador. Esse é o pecado, e para esse não tem salvação. E muitas vezes nós começamos a colocar um obstáculo para que as pessoas não se aproximem, não cheguem no Senhor. Muitas vezes nós até julgamos, mas nós precisamos falar de Jesus. E essa é a missão do Espírito Santo,
é convencer o homem do pecado. Porque muitas vezes nós vemos para Deus como um relatório dos 10 espias, né? Foram 12, mas 10 trouxeram um relatório negativo. Não lá, mas lá tem gigante, lá tem isso, lá tem aquilo. Deus tinha, vão conhecer a terra que eu prometi para vocês, vão lá, um príncipe de cada tribo, vão visitar. E eles olharam, realmente a terra é boa, a terra é formosa, os frutos, nunca vimos fruto tão grande, maravilhoso, exatamente como Deus falou. Mas tem um problema lá tem gigante, lá tem isso, tem aquilo, nós não vamos conseguir. E trouxeram um relatório negativo. Porque muitas vezes nós podemos, mas eu nunca vou conseguir andar em santidade. Eu nunca vou, não vou conseguir ser crente. Pelas coisas que eu estou cometi. E ali aqueles espias, eles saíram, tiraram o foco daquilo que Deus deu para eles. E olharam para aquilo que acontecia, o que havia naquele lugar. E isso é a grande diferença. Nós precisamos crer que Jesus é autossuficiente. Quando no momento que eu aceito a Ele como meu Salvador, eu tenho a plena convicção, porque através do Espírito Santo, no meu espírito, Ele vai convencendo de todas as coisas ruins. Eu falei aqui domingo passado sobre os 5 sentidos da alma, e realmente, quando o Espírito Santo de Deus, Ele trabalha dentro de nós, e a alma também é uma benção, porque tudo vem de Deus, é benção, corpo, alma e espírito. O problema é que muitas vezes nossa alma quer comandar, nossa alma julga as coisas. Mas o nosso espírito, quando o Espírito de Deus, no nosso espírito, quando o nosso espírito, ele alinha-se junto à nossa alma, nós vamos usufruir de todas as provisões e promessas de Deus. Nós vamos comer o melhor dessa terra, usufruir, nos alegrar, sermos felizes aqui e usufruir, desfrutar de uma eternidade para todos sempre com o nosso Deus. Então nós precisamos viver. Quando você lê Provérbio 11:11, diz: pela bênção do justo, Deus exalta a cidade, mas pela boca do ímpio é derribada. Então Deus, através da boca do justo, dos santos, nós vamos ter uma cidade próspera, nós vamos ter um povo em segurança, nós vamos ter um povo, uma cidade feliz, uma nação feliz. Isso acontece através daquilo que Deus está agindo nas nossas vidas. Ele opera através do Espírito Santo. Eu reconheço que de mim mesmo não faço nada, mas o Espírito de Deus que habita sobre as nossas vidas, o Espírito Santo. Eu estava orando por uma senhora lá, ela falou: pastor, você orou para mim um tempo atrás aqui, e a minha irmã, ela não podia engravidar, e aí você colocou as suas mãos sobre as minhas mãos, e você falou para mim, você chega lá e ora pela tua irmã e ela vai engravidar. Essa senhora me procurou, nem lembrava mais dela. E daí, irmã? Pastor, imediatamente ela engravidou. Pastor, como é que funciona isso? Como que algo diferente? Eu falei: não, é o poder de Deus que opera. Nós somos uma bênção. A igreja do Senhor é uma bênção, só que nós não sabemos usar. Nós não temos a ideia daquilo que nós somos em Cristo. Eu falei aqui que nós temos dificuldade da nossa identificação daquilo que nós somos em Cristo. Então, pela bênção do justo, Deus exalta uma cidade, mas pela boca do ímpio é derribada. Quem é o ímpio? Aqueles que conhecem Deus, creem em Deus, mas vive, não pratica, não vive o padrão de uma vida cristã. Então essas pessoas, ela derruba, quebra, traz falência, porque a vida e a morte. Amado, eu tenho muito mais medo da boca do crente do que o macumbeiro, do que o feiticeiro.
Crente teu, o diabo é. Porque o macumbeiro ele faz o trabalho, aí você repreende em nome de Jesus. Mas a legalidade que está na boca do ímpio é muito forte. E nós temos que ser um instrumento de bênção na vida das pessoas e na nossa nação, onde que nós estivermos. Então, pela bênção do justo, Deus abençoa a cidade. Então, o Espírito Santo, ele está aqui para convencer de um pecado. Isso é muito importante. Porque até as orações que nós orávamos no passado, Deus, eu sou um pecador, eu sou falido, eu sou falho, eu sou isso, aquilo. É mentira de Satanás. Você é filho de Deus. Você é igual a Ele. Você é a imagem e semelhança de Deus. E nós podemos tocar e usufruir de tudo aquilo que Deus tem para nós. Então, aquele que não crê em Jesus, ele já está perdido. Então, esse é o pecado contra o Espírito Santo. Quando você não recebe, não aceita Jesus Cristo como Salvador. Então, você rejeitou. Porque quem convence é o Espírito Santo. Nós temos livre-arbítrio de querer ou não. Então, se eu não aceito, não quero, eu estou pecando contra o Espírito Santo. Queira ou não queira, quando você fala do amor de Deus, você fala de Jesus para a pessoa, automaticamente ela está sendo julgada. Por isso que Jesus censura os discípulos, falou: ide e pregar o evangelho. Aqueles que crerem e for batizados já estão salvos. Aqueles que não crerem já estão condenados. Então isso é o pecado. Então nós precisamos estarmos em sintonia, sempre colaborando em prol do reino de Deus, em prol das almas, das vidas. Amado, aonde quer que nós estejamos, nós precisamos semear a palavra de Deus. Nós precisamos semear. Estou escrevendo um livro do arrebatamento que eu tive, que Deus me mostrou o inferno. Eu já contei para vocês. E aí a hora que eu comecei a escrever, eu comecei a visualizar tudo aquilo outra vez. É terrível, amados. Uma pessoa fora, uma pessoa nas trevas, uma pessoa queimando no inferno. Por isso nós jamais podemos de cansar de falar do amor de Deus. Enquanto tiver oportunidade, semeie a palavra, fale da palavra, anuncie a palavra, testemunhe dessa palavra. Porque a palavra de Deus, ela é viva, ela transforma, ela alimenta, ela edifica. Amado, eu sinto que Deus está levantando uma geração de pessoas que está oculta hoje, ninguém conhece. E Ele vai levantar essa geração de uma forma tão grande, muito jovem, com essa palavra da graça, com essa palavra da restauração, com essa palavra da justiça, com essa palavra do amor de Deus, com essa palavra de eu entrego ao Senhor, como nós nunca vimos antes. Porque Deus não desiste do projeto dEle. Por quê? Quando eu recebo Jesus, eu fico satisfeito. Você não precisa de outro Deus. Você sabe por que Deus quer que nós adoramos a Ele? Você sabe? Por que Deus quer que você adore? Por que nós temos um momento de adoração em todo momento da nossa vida, de louvar, adorá-lo? Porque dentro de nós, todo ser humano, quando você olha para a Índia, tem mais de 350 mil seitas, religiões. Por que Deus quer a nossa adoração? Deus já tem miriades e miriades de anjos adorando Ele, sem cessar. Deus precisaria da nossa adoração? Não. Quando nós se tornamos adorador, Deus está nos poupando, porque se nós não adorar a Deus, se nós não tivermos compromisso com Deus, se nós não tiver afinidade a Deus, automaticamente nós vamos adorar outros deuses. Só o fato de você adorar a Deus, só o fato de você prestar culto a Deus, Deus está te protegendo. Está protegendo. O diabo não quer que você venha aqui.
O diabo não quer que você participe do louvor. O diabo não quer que você adore na sua casa. O diabo não quer que você seja testemunha dele, de Jesus. Ele não quer. Porque tudo aquilo que ele impede, a nossa alma, ela vai querer satisfazer alguém. O mundo. Lembra um texto, esqueci o versículo agora, que Jesus fala: o mundo vos odeia. No mundo tereis aflição. O mundo vos odeia. Mas vós não são deste mundo. Você entende? No mundo tereis aflições. O mundo vos odeia, mas vós não são desse mundo. Se você anda aflito, se você anda angustiado, se você anda deprimido, se você anda desanimado, é porque você ainda está no mundo. Se eu estou no mundo, eu vou ver uma vida aflita, eu vou ver uma vida de ansiedade, eu vou ver uma vida em desespero. O mundo nos odeia. Jesus falou que nós não somos do mundo. Se eu não sou desse mundo, eu não devo dar ênfase, liberdade para Satanás querer que eu viva uma vida aflita, angustiada, depressiva, sem ânimo. Não. Eu sei que o mundo me odeia, porque eu não sou deste mundo. Eu sei o quanto Satanás anda no meu calcanhar. Ele odeia, porque nós não somos desse mundo. E por isso que ele nos odeia. E por isso que nós temos que estarmos alegres. E é o Espírito Santo que convence, o Espírito Santo que nos fortalece. É o Espírito Santo que vai revelar cada vez mais. Amado, Deus vai começar a trazer luz na sua palavra. Aqueles irmãos que estão lendo, meditando, conversando com Deus. Deus vai começar a trazer tantas revelações no teu espírito como você nunca ouve antes. Deus vai fazer isso de uma maneira tão grande, tão poderosa. Por isso que Deus, Ele conta comigo e com você. Jesus, Ele pagou todos os pecados do mundo. Ele pegou todos os pecados e colocou dentro de Jesus. E permitiu que Jesus morresse ali na cruz do Calvário. Veja o que diz lá em 2 Coríntios 5,19. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo e não lhe imputando aos seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Ou seja, todos os nossos pecados, todos os nossos delitos, Ele colocou em Cristo Jesus. E agora Ele nos deu uma palavra da reconciliação. Poder para mudar situações, para mudar vida. Então, imputar, ou seja, não cobrando os seus pecados. Deus, Ele pagou todos, colocando dentro de Cristo Jesus. Então, nós sabemos que Jesus, por isso que a palavra, Paulo escreve em Romanos 8:1, não existe condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Eu sei que na nossa mente isso bloqueia. Porque quando Paulo escreve à igreja do Romano que nós precisamos renovar a nossa mente, porque existe o sofisma, existe fortaleza, que ela tenta nos prender, nos amarrar, para que eu e você não usufruímos de tudo aquilo que Deus tem para nós. Por isso que muitas vezes você lê a palavra do Senhor, parece que tudo que nós pensamos como certo, Deus fala ao contrário. A Bíblia diz: aonde que superabundou o pecado, vai abundar a graça. Aquele que pecou mais, na nossa mente parece que não entra isso. Aquele que está fraco, então para Deus está forte. Aquele que se acha forte, para Deus está fraco. Parece que Deus tudo do contrário daquilo que nós pensamos.
Eu estou vivendo uma vida correta. Deus olha assim: não, eu sou são, não preciso de médico. Eu não vim por causa dele, eu vim por causa dos pecadores. Eu vim por causa dos doentes. Parece que é tudo contrário daquilo que nós pensamos, daquilo que nós julgamos. Por isso que é importante nós vivermos essa vida íntima com o Espírito Santo de Deus, tocarmos as promessas de Deus. Então, o único pecado que o Espírito Santo ele trabalha para que o mundo conheça Jesus Cristo. Isso é a mensagem que nós precisamos pregar sobre o amor de Deus, sobre o amor de Jesus, não só pela minha vida, mas pela vida das pessoas. A humanidade está carente disso, do amor de Deus. O problema é que muitas vezes nós recebemos, nós temos essa convicção para nós, mas muitas vezes nós não queremos compartilhar com os demais. Muitas vezes nós desanimamos, e Deus está levantando um povo para fazer coisas diferentes. Muitas vezes nós estamos apresentando muitas regras para as pessoas, muitos costumes com um pseudo de santidade. E muitas vezes isso impede de nós vermos as pessoas caminharmos, a usufruir da graça e do favor do Senhor. No versículo 8, João 8, 16, 8. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Da justiça, a igreja ela tem que ser o modelo de justiça. O que é justiça? Justiça é o estado perfeito de Deus. Até mesmo quando o texto que nós lemos, quando nós ofertamos com generosidade, a Bíblia diz que Deus vai aumentar a nossa justiça, vai fazer com que nós possamos andar perfeito. Então muitas vezes você olha uma injustiça, uma pessoa tem tanto dinheiro, outra não tem nada, uma pessoa muito rica, outra muito pobre, uma pessoa que tem saúde, aí muitas vezes quer se matar, tirar a vida, enquanto o outro está ali com uma doença incurável, está lutando para sobreviver. E muitas vezes essas coisas não entram na nossa mente, e a Bíblia diz que Deus, o Espírito Santo veio para convencer o mundo da justiça. Ou seja, todos, eu e você, viver uma vida correta, viver uma vida exemplar, viver realmente como a carta de Cristo, porque o mundo está olhando para nós. Hoje as coisas estão tão banal, tem tantas coisas que as pessoas perderam o temor das coisas de Deus. E a igreja precisa ser esse modelo de justiça, viver uma vida correta. Você olha para você, mas eu sou justo? Pastor, você não conhece a minha mente, você não sabe o que eu faço no meu dia a dia. Amado, por mais que eu tente aprimorar, aperfeiçoar, eu não conseguiria. Eu só sou justo porque Jesus está em mim. Quando Deus olha para você, quando Deus olha para mim, Ele vê em mim e você a justiça, correto, perfeito. Por quê? Porque Jesus já tomou tudo sobre Ele. E muitas vezes o nosso adversário procura bloquear na nossa mente, o nosso entendimento, para que eu e você não conseguimos produzir frutos em prol do reino de Deus. Mas eu preciso jejuar 40 dias, pastor. Eu preciso jejuar 21 dias. Eu preciso orar 24 horas por dia. Amado, o teu jejum, as tuas orações não muda Deus. O que nós precisamos é deixar que o Espírito de Deus tenha toda a liberdade de operar nas nossas vidas e através das nossas vidas. É o Espírito, é um momento de comunhão, relacionamento com Deus. É isso que Deus está querendo de mim e de você, gastar tempo, se relacionar, ter intimidade com Ele.
Porque se nós não tivermos relacionamento com Deus, nós vamos ficando para trás, vamos parando pelo caminho. Eu e você precisamos desse relacionamento com Deus, de viver a justiça do Senhor, fazer a diferença através de uma palavra, através das escrituras, através da meditar, daquilo que nós recebemos da parte de Deus, em direção a que Deus nos dá. Tem a irmã Suela, ela falou para mim, eu tive a irmã Suela que sempre faz os eventos para nós aqui. E eu estive visitando ela esse tempo atrás, ali no vestido de noivo ali, aqui em cima do Verona. E ela estava falando, pastor, você está escrevendo outro livro? Eu digo, estou. Pastor, eu queria contar meu testemunho nesse livro. Eu falei, por quê? É lá do mamão. Eu falei, mamão? Eu nem lembrava, do mamão. Lembra o dia que eu cheguei carregado lá no teu gabinete? Eu digo que sim. E aquele dia você orou por mim, e você falou com o Espírito Santo, falou para mim tomar um suco de mamão. E aí você falou, e a fruta que eu nem suportava o cheiro do mamão. E eu falei assim, ela só dizia que queria morrer. Aí eu falei assim, olha, Deus nunca falou isso para mim, mas o Senhor está mandando um suco de mamão para ela. Suco de mamão? Ela falou, não, eu não gosto, eu não tomo isso aí. E a sogra dela, Noemi, falou, não, ela não gosta, não pode nem com cheiro. Aí eu falei, mas faça, Deus está mandando, faça. Aí ela foi para casa, Noemi correu no mercado, comprou mamão, bateu ali, deu para tomar. Ela tomou o primeiro gole, tomou o segundo. A hora que desceu, ela estava falando, pastor, foi fortalecendo todo o meu organismo. O Senhor me libertou daquela depressão com o suco de mamão. Aí eu falei, você tem que tirar foto junto, senão o povo não crê. O Espírito Santo dá direção. Eu estava conversando com o pastor Pio, ontem ele chamou a gente para almoçar, eu e o Nizete junto com ele, tem uma mesa reservada. Ele falou, vem, vamos almoçar junto aqui, pastor. E aí ele estava contando, eu falei, Pio, daí eu lembrei do testemunho dela. Daí o Pio falando, mas isso tem referência bíblica. Eu falei, como tem referência bíblica? Ele falou, tem. Porque tem pessoas que você ora, você ministra do auditório, ela recebe a palavra. Tem pessoa que você ora, impõe as mãos e ela recebe. Tem pessoa que você tem que ungir com óleo, senão ela não vai receber. Quando você deu uma mão para ela, aquilo ativou a fé dela. Por isso que ela foi curada. Ativou a fé. Porque você já tinha orado. Muitas pessoas tinham orado. Então nós precisamos estarmos atentos à voz do Espírito Santo. A voz do Espírito Santo. Está ali a irmã Fabiana, vou entregar ela agora. Quando ela começou a chegar aqui na igreja, começou a vir aqui meio de longe, sentava atrás e tal. E ela fumava 23 anos, 3 maços de cigarro por dia. E aí ela trouxe um irmãozinho aqui, ela nem acabava, acho que nem tinha confessado Jesus, já trouxe um casal. E esse senhor fumava 27 anos. Aí eu falei para ele, você entrega esse vício para Jesus. Ele 27, ela 23. Entrega para Jesus teu vício. Cada vez que você fumar, olhe para o cigarro e diga, Deus, eu não quero fumar. Eu sou viciado, eu não consigo. Fume, ore, o mesmo pensamento, entregue. E fume. O irmãozinho achou que eu estava brincando com ela também. Ela falou, isso aí como que vai dar certo? Entregar para Jesus fumar, esse troço é doideira. E ela falou, mas eu vou fazer. Acho que quarto, quinto dia, na manhã, que ela começou a dar vômito nela, tal. Depois ela ficou brava comigo, acho que engordou uns 23 quilos. Aí eu estava num mercado aqui também, a filha do dono do mercado, ela acendeu o cigarro e a fumaça veio no meu rosto, eu estava no outro caixa, ela não tinha me visto. Falou, pastor, 25 anos fumando, pastor, eu fumo 1,5 carteira por dia. Falei, filha, você quer largar desse cigarro? Falou, quero, creio que quero.
já usei piteira, já tomei remédios, não sei o que, já comprei aqueles remédios lá do programa do Ratinho, lá, nada adiantou. Falei, cada cigarro que você fumar, olhe, entregue para Jesus. Não carregue esse fardo, esse peso na tua consciência. Entregue. A Bíblia diz: lançai sobre o Senhor toda a nossa aflição, tudo aquilo que não presta. Pastor, você está brincando comigo, né? Falei, então, faça isso. Depois... Aí passou uns 3 meses, eu fui visitar uma criança no hospital, e eu ia descendo a escada, encontrei uma senhora, passei por ela, mexeu comigo. Pastor, você não me conhece? Falei, acho que não, irmã. Eu sou filha do dono do mercado lá, e daí? Lembra o dia do cigarro lá, que eu falei que fumava 25 anos? Lembro. Então, você mandou entregar para Jesus, tá? Pastor, o terceiro dia, o primeiro cigarro da manhã, fui acender, me deu vômito. Não fumo mais, só que engordei 35 quilos, por isso que você não me conheceu. Amado, são coisas, se eu colocar aí, ninguém acredita. Quando o Espírito Santo fala ali, Jesus vai mostrar outras coisas, outras verdades, outras revelações. Deus está cheio de coisas maravilhosas para fazer através da igreja. É eu e você que podemos usufruir, tocar as pessoas de uma maneira tão grande e poderosa. Muitas vezes nós não recebemos porque aprendemos de maneira errada, e por isso nós não recebemos aquilo que Deus tem para fazer nas nossas vidas e através das nossas vidas. Tem coisa que nós temos que desaprender tudo, jogar tudo fora e começar uma nova vida. Meu Deus, o tempo já. Por quê? A igreja precisa viver esse modelo. Imagina cada um de nós, irmãos, orando pelos enfermos sendo curado, liberando palavra, as vidas serão prósperas, orando pelos lares, esses lares serão restaurados, a cada um de nós exercendo essa função como igreja, como membro do corpo de Cristo. Que maravilha seria essa cidade nossa! Não, mas eu sou pecador, eu sou falho, eu sou isso, sou aquilo. Eu não tenho jeito para isso. Deixa o Espírito Santo te conduzir. Então o Espírito Santo, ele transforma. É aquele que transforma a pessoa com a vida toda destruída, toda arrebentada. Quando ele entra, ele vai restaurar essa vida. Vai fazer com que essa pessoa viva uma vida de justiça. Nós temos a palavra Logos, mas nós precisamos viver a revelação da palavra, porque Deus está dentro de mim, e Ele opera através do Espírito Santo. Isso é para todos nós, igreja. Para todos nós. Eu preciso me apropriar mais disso. Você precisa. Você precisa profetizar. Às vezes vem aquela dúvida. Profetizar do Espírito Santo sobre a sua vida. Eu e você precisamos profetizar, liberar a palavra. Existe sofisma, existe fortaleza que prende a mente da humanidade que você não tem ideia, gente. A guerra não é contra a pessoa em si, ou aquilo que está dentro dela ou atrás dela. E só tem um jeito. É nós exercer a autoridade do Espírito Santo nas nossas vidas e através das nossas vidas. Então isso vai, muitos querem mudar isso. Isso vai trazer mudança no trabalho, em casa, onde que você estiver. Você tem essa arma poderosa. O Espírito de Deus opera na sua vida. E as pessoas vão crer em Deus quando vê você vivendo uma vida de justiça. As pessoas vão crer, as pessoas vão aceitar. Do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Então, do juízo, isso é através de você. As pessoas creem que todo mundo vai para o céu. Isso que o diabo, muitos ele coloca, não, o céu não existe, nem o inferno. Mas outro não, crê, todos vão para o céu. O diabo já está condenado. Ele já sabe do lago de fogo que espera ele. Mas ele procura travar, prender a mente das pessoas. Amado, eu sei que muitos de vocês nem queriam ouvir o que eu estou falando aqui hoje. Porque a maioria das pessoas estão correndo atrás de bênção.
estão correndo atrás de uma nova casa, atrás do novo carro, estão a novo emprego, outra promoção. A maioria dos crentes é assim, eles estão buscando outro carro novo, roupa nova, outra casa nova, eles estão buscando essas coisas, são do mundo. Mas nós temos que ter uma palavra para mudar a humanidade, para mudar o coração do homem, para transformar as vidas. Nós tomamos. O Espírito Santo vem para convencer as pessoas, porque aquele que está na treva, ele não acha, eu nem creio que Deus existe, eu nem creio que existe inferno, eu nem creio que existe céu. Mas nós precisamos, porque o Espírito Santo vai desmascarar Satanás através da tua vida. Então, quando as pessoas começarem a ver a derrota de Satanás, e ver o aspecto do Espírito Santo se manifestar na sua vida, através da sua vida, vendo o mal sendo derrotado, vendo a derrota do inimigo, vendo as pessoas sendo curadas, libertas, as pessoas que têm um diagnóstico negativo do médico, e você libera uma palavra, como o Cacá estava falando aqui. Quando eu cheguei lá, essa enfermeira chefe lá, deixou outros irmãos entrar, mas comigo ela não foi com a minha cara, não queria que eu entrasse lá. E eu sabia que era Satanás que estava usando a vida dela. Eu preciso pelo menos tocar no Cacau. Por quê? Porque a unção, ela está também no nosso corpo. Tem coisas que você precisa tocar. Senão ele poderia estar numa cadeira de roda hoje. Porque Deus pegou a autoridade que estava em Jesus e através do Espírito Santo, Ele libera sobre as nossas vidas. Aquilo que Adão perdeu lá no passado, Jesus restaura novamente. Por isso que na tentação do deserto, Satanás tinha oferecido tudo para Jesus. O reino, isso, aquilo, tudo eu ofereço para você. E Jesus não questionou nada, porque realmente estava no domínio dele. Era dele, Adão entregou a ele. Por isso que quando colocaram aquela coroa de espinho de Jesus, simbolizava o reino de Satanás que Jesus tomou. Quando colocaram aquela cana, aquele cetro, simbolizava o reino de Satanás, que quando Deus amaldiçoou, que é só dar espinho, as plantações, quando Deus amaldiçoou, então aquele cetro era o reino dele, de miséria, de pobreza. E aí, quando Jesus pega aquela coroa, era a coroa de Satanás, e pega aquele cetro, que do rei deveria ser de ouro, Jesus tomando o reino das trevas de Satanás, para que eu e você sejamos livres, e Ele liberou uma autoridade, o Espírito Santo sobre as nossas vidas, para fazer coisas grandiosas e tremendas, mas muitas vezes nós como igreja estamos apáticos à verdade da palavra de Deus. Então Deus tira de um homem tomar autoridade, e Deus nos dá essa autoridade. Então os demônios sabem, porque quando Jesus passava e dizia: tu és o Filho de Deus, eles reconheciam, sabiam que Jesus era Filho de Deus, se prostravam, diziam: tu és Filho de Deus. Jesus falou: não, eu sou filho do homem. Porque Jesus precisava, o Deus se fez carne, para que pudesse ter voz ativa. Satanás não tem direito legal na terra, irmãos, porque para que ele ter direito legal, ele precisava nascer também igual Jesus, e ele é Espírito. Por isso que Jesus nasceu, ele foi gerado pelo Espírito Santo, porque Jesus tem direito legal na terra e no céu, e ele liberou essa unção, esse poder para nós. Satanás só age através da boca das pessoas, no coração do homem. Mateus 18 diz assim: em verdade vos digo, tudo que ligar aqui na terra será ligado no céu, e tudo que desligar aqui na terra será desligado no céu. A igreja tem poder para destruir todo o mal, a doença, o câncer, toda a ação das trevas. Deus é poderoso. Romanos 16:20,
e Deus da paz esmagará em breve Satanás debaixo do nosso pé. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo para todos sempre, amém. Então todos nós contemplamos, vivemos, temos essa autoridade. Então Deus está olhando para mim e para você. Ele nos concedeu essa autoridade para que eu e você possamos ser mais que vencedores. Nosso tempo já se avança. Eu gostaria de ministrar a Santa Ceia, a Ceia do Senhor. Gostaria que os irmãos que vão ajudar na distribuição aqui, que viesse à frente. Eu gostaria de ler um texto que nós sempre lemos em João 6,53, que diz assim: e disse-lhe Jesus: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem, não beber do seu sangue, não tem vida em vós mesmo. Quem come a minha carne e bebe do meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne é verdadeiramente comida e o meu sangue é verdadeiramente a bebida. Quem come a minha carne e bebe do meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, eu vivo pelo Pai. Assim quem de mim se alimenta também viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é o caso dos vossos pais que comeram maná e morreram. Quem comer este pão viverá para todos sempre. Essa palavra de Jesus: aquele que comer desse pão, tomar desse cálice, eu estou nele e ele está em mim. Então aquele que palavra de Deus. Esse é um momento muito especial que toda a igreja, todo o corpo precisa participar. Muitas vezes nós interpretamos errado a palavra de Deus. Hoje de manhã nós participamos da ceia lá no retiro, e o pastor Pio, ele ministrou aqui sobre 1 Coríntios 11, 27, ele diz assim: de modo que qualquer que comer deste pão ou beber desse cálice indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Quem come e bebe para a sua própria condenação, se não discernir o corpo do Senhor. Por causa disto há entre vós muitos fracos e enfermos, e muitos que dormem. Mas se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Quanto, porém, somos julgados pelo Senhor, somos corrigidos para não sermos condenados com o mundo. Ele estava explicando esse texto aqui, que fala que, de modo que qualquer que comer o pão ou beber do cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine, pois, o homem a si mesmo, e coma do pão e beba do cálice. Ele estava falando aqui, traduzindo para o hebraico, e ele estava falando assim, que quando Paulo escreve essa carta, havia muitos irmãos que acusavam os demais. Esse irmão aqui não pode tomar, aquele outro não pode, aquele outro lá não pode tomar, porque ele não é digno, né? São pessoas indignas. Ele estava falando assim, não é isso, o que Paulo falou assim, ó, Paulo está dizendo, se você olhar para o teu irmão e não ver nele uma pessoa igual a você, você não é digno, porque ele faz parte, ele é membro do corpo de Cristo. Se você olha para o teu irmão e você acusa o teu irmão, você saiu da graça e você entrou na lei, e pela lei nós somos condenados. Ele diz assim que, então nós temos que examinar a nós mesmos com o corpo de Cristo. Se eu consigo ver falha, se eu consigo enxergar, se eu não tiver compaixão das pessoas, então ele diz, eu não sou digno de participar então. Porque se eu participo acusando, jogando pedra, ele diz, esse é o motivo porque está muitos doentes, muitos enfermos, porque ele não discerne quem é o corpo de Cristo. Porque nós somos justificados. O Senhor perdoou todos os nossos pecados. Ele nos fez novas criaturas. Nós somos novas criaturas em Cristo Jesus. Discernir o corpo de Cristo. Se eu faço parte desse corpo, se eu tenho paz dentro desse corpo, se eu amo esse corpo, então isso que a palavra do Senhor diz, eu preciso examinar
a mim mesmo, se eu tenho fulano de tal como realmente o meu irmão, se eu amo a vida dele, se ele é uma pessoa que me faz bem, eu respeito ele, tenho ele como meu irmão em Cristo. Porque Paulo estava diante dos doutores, dos juízes, dos fariseus, e eles que ditavam: não, você pode, você não pode, você pode, você não pode, você é digno, você não é digno. Então ele diz assim: de modo que qualquer que comer desse pão ou beber desse cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue. Examine, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Porque quem come e bebe para a sua própria condenação, por não discernir o corpo do Senhor. É mais profundo do que nós pensamos. Muitas vezes nós pensamos de uma forma: não, aquele fulano está fazendo isso, ele não é digno. Não. Só Deus conhece o nosso coração. No momento que você aceitou Jesus, e que todos nós erramos e falhamos, pedimos o perdão, Ele perdoa nosso pecado e não lembra mais. E nós não temos direito de acusar uma A e B. Ah, pastor, mas está fazendo coisa errada, fez coisa errada. Problema dele e Deus. Nós não somos juiz. Por isso que nós lemos aqui: se você julgar, Deus vai ter julgado. Se ele pecar, Deus vai tratar com ele, para que ele não seja, o que diz a palavra aqui? Condenado com o mundo. É Deus que vai, não é eu, não é você. Então, eu gostaria de todos vocês que receberam, que tem Jesus como único e verdadeiro Salvador da vida de vocês, entregaram, você reconhece como membro do corpo de Cristo, então você pode se colocar em pé. Os irmãos vão entregar, passar, e que à medida que você participe, louve, exalte, glorifique o nome do Senhor. Vamos orar. Pai, eu quero te louvar, Senhor, por esse momento tão especial, que nós estamos na tua presença. Como ministro da palavra, nós tomamos posse do direito que nós temos, ó Pai, porque o pecado não tem poder sobre as nossas vidas. Nós cremos, Jesus, que o Senhor levou na cruz do Calvário todos os nossos pecados, todas as nossas enfermidades, todas as nossas maldições. E por isso, nesse momento, ó Pai, nós liberamos o perdão, Senhor, às pessoas que nos ofendem, que nos perseguem, que se levantaram contra nossas vidas, ó Pai. E eu quero pedir, Senhor, a tua bênção. Nós consagramos este pão, que simboliza, Senhor, o corpo que o Senhor levou na cruz do Calvário, todas as nossas doenças, todas as nossas enfermidades, todas as nossas maldições e as nossas dores também. E o teu sangue, ó Pai, esse cálice que simboliza o teu sangue, que nos leva na tua presença, em nome de Jesus, eu consagro agora este cálice, porque a tua palavra diz que os teus filhos vencerão pelo teu nome e pelo teu sangue, que o Senhor pagou um alto preço para que nós sejamos livres e libertos. Pai, nós consagramos e abençoamos em nome de Jesus. Amém e amém. Os irmãos que nunca participaram aqui tem um kit, tem o suco, tem o pão. Os irmãos vão distribuir para vocês. Os irmãos podem começar a distribuir. Você pode se reunir com os irmãos, pode ir em comunhão, orar, agradecer, adore o Senhor. A Bíblia diz que Jesus, na noite que foi traído, Ele tomou o pão, partiu, deu graça e disse: esse é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isso todas as vezes que comerdes, em memória de mim. Depois Ele pega o cálice, dizendo: esse é o cálice da nova aliança do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Nós estamos lembrando a vitória, a derrota de Satanás, a vitória de Jesus, o triunfo de Cristo Jesus. Pode ir participando, pode ir adorando a Deus. Obrigado, Senhor. Um menino nasceu como um filho se nos deu. Ele é o próprio
seu nome é maravilhoso. Glória ao príncipe da paz. E os céus começam a se abrir, toda a terra se dobrou a ti. Cristo, Rei dos Reis, veio nos buscar. Leva-nos em tuas mãos pelas portas da cidade, na Nova Jerusalém, tua noiva vai Grande é o Senhor, ó Pai, Espírito Santo de Deus, Tu és lindo, Senhor. Louvado seja o Pai, louvado seja o Filho, louvado seja o Espírito Santo. Obrigado, Senhor, pela Tua igreja. Obrigado, Senhor, pela Tua presença. Pai, nós exaltamos o Teu nome, glorificamos a Ti, ó Pai, por esse momento tão especial, que nós estamos aqui celebrando, glorificando o Teu nome, ó Pai, pelo Teu amor para com nossas vidas, de enviar o Teu Filho, o único Filho, Jesus, para morrer na cruz do Calvário, aonde que levou todos os nossos pecados, todas as nossas fragilidades, todas as nossas doenças, todas as nossas enfermidades. Mas nós não aceitamos a doença, nós não aceitamos o mal, nós não aceitamos a miséria, nós não aceitamos nada daquilo que não vem de Ti, ó Pai, porque em Cristo Jesus nós somos mais que vencedores. Eu abençoo a Tua igreja, eu abençoo a Tua noiva, que a Tua igreja cresça em graça, em conhecimento e sabedoria, que o Senhor desperte o Teu povo, Pai, que o Espírito Santo do Senhor tenha toda a liberdade de glorificá-lo ao Senhor, através de cada um de nós, ó Pai. Por isso eu repreendo todo e qualquer sofismo, todo e qualquer peso, toda e qualquer angústia, toda e qualquer ansiedade, tudo aquilo, Senhor, que tem se levantado contra a Tua igreja, que bate retirado em nome de Jesus. Profetizamos os céus abertos, a alegria do Senhor é a nossa força. Derrama, Senhor, este bálsamo de alegria sobre a cabeça do Teu povo, Pai, e daí uma semana de paz, de graça, de alegria, de comunhão, de felicidade. E eu me levanto de uma voz profética nessa noite, que o Senhor comece a, Senhor, fazer coisas grandiosas na vida de cada um de nós, como nós nunca tocamos antes. Portas abertas, Senhor, favor do Senhor, que a alegria do Senhor esteja sobre cada lar, sobre cada família, sobre o teu casamento, sobre o teu lar, sobre o teu trabalho, sobre teus filhos. Eu libero palavra de proteção, palavra de saúde, palavra de cuidado, palavra de harmonia, de felicidade, de regozijo. Eu libero palavra de graça, que o favor do Senhor se manifeste através do teu povo, dia após dia. Obrigado, Senhor, pela tua presença. Pai, eu como ministro da tua palavra, eu libero esta palavra agora, Senhor, que cada vida que adentrou aqui tenha adentrado,
sairão daqui diferente, ó Deus. Sairão daqui, Senhor, tocado de uma maneira tão grande e poderosa, porque o Senhor, o Deus que tem pressa em fazer coisas grandes. Nós estamos em tempo de milagre, de um Deus ilimitado, do sobrenatural ilimitado, das coisas ilimitadas que vem do Senhor, porque Tu és Deus, ó Pai. Alegra o coração, fortaleça a fé, ministra continuamente sobre as nossas vidas. Estenda Tuas mãos para frente, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o Seu rosto sobre as vossas vidas, e que o amor de Deus Pai, a graça poderosa de Cristo Jesus e a consolação do Espírito Santo de Deus sede com cada um de vós hoje e até a volta gloriosa de Cristo Jesus para buscar a sua amada igreja. Amém. Uma salva de palmas, a honra, a glória, o louvor